Quem deve tomar a ceia? Quem deve participar da ceia? Né? Vamos começar tentando comentar um pouco, estudar um pouco sobre isso. Né? Há aqueles que ensinam que a ceia deve ser... todos devem tomar a ceia. Né? E não importa, quem quiser tome a ceia, tudo bem, né? Há um outro extremo em que apenas algumas pessoas devem tomar a ceia. A ceia restrita, outra ceia, por exemplo, eu me lembro quando nós ficamos um tempo lá em Montes Belos sem o pastor titular, sem pastor. E na Igreja Batista isso é bem delimitado, isso é bem assim em algumas igrejas, né? E uma vez foi pregar lá um pregador, ele não era pastor, era um pregador, um homem de Deus, presbiteriano, e era dia da ceia. E não foi oferecida a ceia para ele, né? Quer dizer, pregar ele podia pregar, mas não tomou a ceia, né? Foi assim esquisito aquilo, né? E uma vez eu fui aqui na cidade mesmo, em Goiânia, lá perto da BR, ministrar numa igreja Assembleia de Deus, e era dia de ceia, eu nem sabia. Mas como era Assembleia de Deus, eu fui gravata, lógico, né? Eu não vou na Assembleia de Deus sem gravata, né? Só que o irmão, foi o Wesley, que foi, não foi ele, esqueci o nome dele agora, que foi vender o material, expôs, mas ele foi de camisa assim, né? Ele não deram a ceia para ele não, entendeu? Ele não tomou a ceia não, né? Então são muitas as posições, a gente respeita, fazer o quê, né? E vamos então buscar um equilíbrio em relação a isso. Nenhuma ceia restrita, ultra restrita, nenhuma ceia livre para quem quiser tomar, né? E vamos estar examinando e entendendo isso, né? A ceia, ela é o quê? A ceia é uma... A ceia, ela representa o que representava a Páscoa para os judeus, né? Então, a Páscoa era uma figura da ceia que seria estabelecida pelo Senhor Jesus na noite em que ele foi traído e foi preso e morreu no dia seguinte, né? Então, para nós entendermos a ceia, vamos ter que entender o que era a Páscoa, como a Páscoa acontecia, né? Então, a Páscoa, para participar da Páscoa, as pessoas, se fossem judeus ou não, estrangeiros, tinham que ser circuncidados. Só as pessoas circuncidadas poderiam participar da ceia, né? Isso dá uma dica para nós hoje, né? E então isso já me diz que não é para todos de qualquer maneira, né? Se não tivesse, não é só a circuncisão, vocês vão ver, mas fundamentalmente a circuncisão. Se alguém não fosse circuncidado, não podia participar da ceia, né? Então isso já nos dá uma ideia de quem deve tomar a ceia, né? Quando o Senhor estabeleceu a ceia, como foi? Foi um grupo bastante restrito. Eu creio que as circunstâncias exigiram que fosse daquele jeito, né? Porque foi na véspera da sua prisão, e era o assunto de Jerusalém aqueles dias, era a prisão deles, era aquele zum na cidade, e
e ele ministrou a ceia em Jerusalém mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, foi um grupo bem pequeno, o grupo dos apóstolos, talvez mais algumas pessoas chegadas. O fato é que foi um grupo pequeno que participou da primeira ceia com ele, né? Ele teve uma refeição, como na Páscoa, sempre tinha primeiro uma refeição, e depois ele ministrou, ele estabeleceu a ceia como ela acontece hoje, né? E então, também nos dá uma ideia de uma certa restrição, né? E vamos estar lendo alguns textos sobre ceia, vocês vão perceber que devemos tomar muito cuidado na hora de tomar a ceia, que realmente é um momento extremamente importante da nossa vida cristã, o momento da ceia, né? Agora, a pergunta: crianças podem tomar a ceia ou não? Porque a circuncisão, o que é a circuncisão hoje? É o batismo. O batismo diz que uma pessoa crê em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, né? Então o batismo hoje lembra a circuncisão no passado. Mas e as crianças, né? Elas, lá em Israel, as crianças eram circuncidadas em Israel, né? Elas eram circuncidadas ao 8º dia. E hoje, as crianças podem ou devem participar da ceia? Essa é uma pergunta importante. Aqui em Isaías, capítulo 7, dá uma ideia a respeito disso. Isaías, capítulo 7, fala o seguinte, falando do Senhor Jesus, de uma criança, né? No verso 14, fala que a virgem conceberá, dará à luz um filho. No 15, fala assim: ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Falando de uma criança. Então, há aquele momento em que a criança decide pelo bem ou pelo mal. Eu penso, irmãos, e também não vamos fazer disso nenhuma norma definitiva, mas uma criança deve tomar a ceia dependendo da aprovação dos pais. Aqui nós temos um padrão, né? Quando a criança souber separar entre o bem e o mal. Quando ela vai saber disso? É bem cedo, né? E, em todo caso, assim, é algo pessoal. Eu gosto de dar a ceia para a criança, eu não tenho problema com isso. Mas, porque eu não estou lá com os pais, sabendo o comportamento dessa criança em casa e com os pais, né? Então, eu penso que na hora da ceia, os pais devem abençoar ou não as crianças para tomar a ceia ou não tomar a ceia, né? Esse é o nosso pensamento, né? Em 1 Coríntios 11, que no Novo Testamento tem um texto que doutrina sobre a ceia, né? E 1 Coríntios 11, deixa eu ler aqui um texto que vai nos ajudar a entender isso. 11, 28. Fala assim, ó: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Esse é um texto extremamente sério e importante em relação à ceia, né? Eu só quero chamar a atenção de um ponto aqui. Juízo. Se eu tomar a ceia sem atender essas condições aqui, eu vou entrar num processo de juízo de Deus. Aqui fala de juízo, não é? Está aqui, ó. Não seríamos julgados. Fala algumas vezes de juízo nesse texto. Então, é muito importante que essa condição seja atendida, para que a pessoa tome a ceia, né? Essa, na verdade, é a condição mais importante, para que a pessoa possa ter liberdade de tomar a ceia, né? Então, é algo pessoal. Paulo está falando aqui que há doentes e até os que dormem, quer dizer, os que morreram, porque tomou a ceia de forma... Ele não estava preparado para tomar a ceia, ele tomou, né? Mas continua sendo algo muito pessoal. Você toma a ceia se você atender isso aqui. Se você não atender, você não deve tomar ceia, né? Então aqui fala de uma vida resolvida. Fala de uma vida bem zerada diante de Deus, né? Enfim, um comentário rápido sobre quem deve tomar ceia, quem não deve tomar ceia, né? Cada um faça a sua avaliação, né? Quando a ceia, irmãos, ela nos lembra que o seu corpo foi moído. Isaías 53, vamos ler já já. Lembra que o seu corpo foi, a palavra exatamente que está em Isaías é essa, né? Moído, né? Aqui em Isaías, irmãos, o ensino, a essência do ensino é a seguinte: Jesus, ele é a videira, ele é o tronco da videira, ele é a videira, né? Ele fala isso em João 15. E a uva, ela colhida, colocada no lugar que se chamava lagar, e ainda chama lagar, e ela era pisada, pisoteada, esmagada. Eles ficavam ali esmagando, punha mais, e o suco, o vinho, né? Não era ainda o vinho, tinha que fermentar, mas ia escapando por uma greta e ia sendo coletado nas vasilhas. Então, a ideia que dá aqui em Isaías é essa, é a uva sendo esmagada, né? Então, essa foi o que Jesus, o que aconteceu com o corpo dele, né? Vamos estar examinando isso mais de perto. Vamos ler o texto em Isaías capítulo 53, né? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Veja aqui o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Aqui fala da uva no lagar, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, ao Senhor agradou moê-lo. Não tem como nós podemos avaliar de maneira completa ou efetiva o que aconteceu com ele na cruz, com o corpo dele, né? E foi uma coisa indescritível. Veja como ele ficou aqui, né? Sem beleza, sem formosura. Ele ficou muito feio na cruz, né? Imagine ter que ficar mesmo pelo que ele passou, né? Aqui em 1 Coríntios 11, vamos lá, no versículo 25, fala assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, eu quero chamar a atenção aqui, ó. Quando fala do corpo, fala da alma e do corpo, está lá em Isaías. Então, ele deu o corpo e a alma, não o espírito. Então, ele entregou sua alma e entregou o seu corpo. Só que nesse versículo aqui fala do sangue. Quando ele fala do sangue, ele fala de uma nova aliança. O que é isso? Essa nova aliança que ele está estabelecendo quando o seu sangue foi derramado. Ele está dizendo o seguinte: no passado, o povo fez uma aliança com Deus através do sacerdócio de Levi. Havia uma aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o povo e o povo estabeleceu uma aliança com ele, através do sacerdócio de Levi. O que é um sacerdócio? Um sacerdócio é uma série de normas que estabelece o nosso relacionamento com Deus. Isso é um sacerdócio, né? Essa é a velha aliança, o sacerdócio de Levi. Agora o que ele fala? Que essa nova aliança está falando do sangue dele, no meu sangue. É a nova aliança no meu sangue, ele fala, né? Então, quando ele morreu, ele abriu um caminho. Olha, preste bem atenção, porque é importante esse ponto. Quando ele morreu, que ele derramou o seu sangue, ele abriu um caminho para nós, para uma nova aliança. Algo, portanto, superior. Algo superior estava esperando por nós, pelo homem. O homem ele é capaz de alcançar algo superior, não é? Ou seja, uma nova aliança. Então nós não estamos mais debaixo da aliança de Levi, ou do sacerdócio de Levi, ou da velha aliança, mas estamos debaixo de uma nova aliança. Que nova aliança seria essa? Aqui em Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, vamos ver que aliança, o que ele alcançou, né? O que ele alcançou? Veja o versículo
10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando o seu sangue foi derramado na cruz e ele morreu, uma nova aliança se estabeleceu, da qual ele é o sumo sacerdote, posição que ele alcançou. No Velho Testamento, na aliança, no sacerdócio de Levi, existia o sumo sacerdote, não é? Que entrava no Santo dos Santos. Só ele podia entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote. Podia entrar lá, na velha aliança, né? Agora, o livro de Hebreus, irmãos, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele está nos ensinando sobre essa nova aliança, sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Então, é algo, assim, enquanto na velha aliança, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, agora o véu se rasgou. Então eu posso entrar lá a hora que eu quiser, está aberto. O caminho foi aberto. E Hebreus ensina que esse caminho foi aberto, né? Enquanto existiam muitos sumos sacerdotes na velha aliança, agora só tem um. Ele alcançou essa posição, né? Tendo sido nomeado por Deus. Presta atenção aqui. Sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou o sacerdócio de Melquisedeque, entendeu? Então, esse sacerdócio, irmãos, que ele alcançou, veja, ele foi nomeado por Deus. Quando você foi salvo, você nasceu de novo, você alcançou uma condição de participar dessa aliança aqui. Só que você tem que ser nomeado por Deus, alcançar essa condição. E no sacerdócio de Levi, fala assim, ó, eu vou estar estudando mais sobre isso, mas eu só estou citando pela importância desse tema, que é um tema que nós estamos aprendendo agora, praticamente desde o ano atrasado, que nós começamos a estudar sobre isso, lá em Caldas Novas. Mas Deus tem trazido muitas verdades sobre esse sacerdócio, né? Então, irmãos, essa ordem é uma ordem superior. E agora, se nós, assim, eu preciso alcançar, eu tenho direito. Eu tenho direito. Mas não quer dizer que eu tenho direito que eu já alcancei, mas eu tenho que alcançar. Como ele alcançou. Ele foi nomeado, não foi automático. Ele alcançou essa condição. Aqui no capítulo 6, fala assim, ó, versículo 20, onde Jesus, como precursor, não, vamos ler o 19, a qual temos por âncora da alma, segundo e firme, e que penetra além do véu. Veja bem, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a aliança antiga, velha aliança, o sacerdócio de Levi, olha aqui, ó. Eu tenho lido muito esse texto de Deuteronômio, capítulo 28. Eu tenho buscado um entendimento sobre isso aqui, e sem entender sobre a ceia, sobre essa aliança que foi estabelecida,